Olá, eu sou o professor Raimann. E eu, a Maria Carolina Raimann. E você está no canal do Apostolado Católico da Família Raimann. E esse é o quadro Os Santos da Semana. E essa semana nós vamos falar dos santos que vão de domingo, dia 10 de janeiro, até sábado, dia 16 de janeiro. E hoje, dia 10 de janeiro, domingo, começando a semana, é dia de São Gonçalo de Amarante. Ele nasceu no século XIII em Arriconha, freguesia de Tagilde, próximo a Guimarães, norte de Portugal. Muito cedo ele se viu chamado ao sacerdócio. Em sua formação humana e cristã, Frei Gonçalo passou pelo convento beneditino, depois por Braga, lugar onde foi ordenado pelo arcebispo. Não demorou muito para ser abade em Sampaio. E amanhã, dia 11, comemoraremos Santo Higino. Santo Higino foi o 9º Papa da Igreja Católica. Nasceu em Atenas, na Grécia. Foi o sucessor do Papa Telésforo e ficou conhecido por tornar mais precisa a questão da hierarquia na Igreja e por estabelecer o costume de haver padrinho e madrinha no batismo. Na terça-feira, dia 12 de janeiro, será o dia de São Bernardo de Corleone. Bernardo nasceu na pequena cidade de Corleone, na Sicília, Itália, aos 6 de fevereiro de 1605 e recebeu o nome de Filipe Latino ao ser batizado. Seus pais tinham 5 filhos e eram bastante respeitados por todos pelos princípios rígidos, morais e de cristandade. E no dia 13 é dia de São Francisco de São Miguel. Nasceu na diocese de Palência, na Espanha, em 1543, de uma família profundamente religiosa. Desde pequeno se distinguiu pela piedade, modéstia, pureza e amor à oração. Em 1556, vestiu o hábito de São Francisco na Ordem dos Frades Menores. Em sua humildade, preferiu ser irmão, feliz de poder se dedicar aos serviços da casa, exercendo-os com alegria. E no dia 14 de janeiro será o dia de Santo Hilário de Poitiers, um dos santos padres da Igreja de Cristo. Ele nasceu no ano de 315, em Poitiers, na França. Buscava a felicidade, mas sua família pagã vivia segundo a filosofia hedonista ligada ao povo greco-romano, ou seja, felicidade como sinônimo de prazeres, com puro bem-estar. Então, aquele jovem dado aos estudos se perguntava quanto ao fim último do ser humano. Não podia acabar tudo ali com a morte. Ele foi perseguindo a verdade. E no dia 15 comemoraremos São Paulo Eremita. São Paulo, o primeiro eremita no Egito, nasceu na Tebaida. De pais cristãos, recebeu o filho educação aprimorada. Favorecidos pela fortuna, puderam proporcionar-lhe os meios para instruir-se nas ciências gregas e egípcias. E para terminar a semana, no sábado, dia 16, será o dia de São Marcelo I. Foi dúplice o empenho do breve pontificado do Papa São Marcelo. A reestruturação das paróquias romanas, devastadas pela cruel perseguição de Diocleciano, e o rigor para com os chamados lapsi, os que renegaram a fé diante de uma perseguição, que pretendiam receber os sacramentos, sem terem cumprido as penitências que lhes tinham sido impostas ou prescritas. Carol, qual é o santo que nós escolhemos esta semana para contar para os nossos amigos que estão em casa um pouquinho mais sobre a vida dele? É um dos doutores da igreja, apesar de um pouco desconhecido, né? Os nomes, assim, dos santos todos da semana, mas esse em especial também
é Santo Hilário de Poitiers. Hilário era francês e teria nascido no ano de 315. Sua família era rica e pagã. Ele recebeu uma boa educação e buscava, na filosofia, respostas para sua busca sobre a verdade, encontrando-as somente no Evangelho, o que o levou à conversão ao cristianismo. Seu batismo aconteceu aos 30 anos de idade. Com ele foram batizadas sua esposa e filha Abré. Desde então, Hilário guiava sua família dentro dos ensinamentos cristãos. A igreja vivia um tempo de paz externa, depois de um período de perseguições, mas precisava de um fortalecimento interno. Entretanto, alguns problemas ainda precisavam ser combatidos, como, por exemplo, a doutrina ariana, considerada herética, que negava a divindade de Jesus Cristo. Hilário era conhecido pela vida exemplar, bem como por seus conhecimentos espirituais e intelectuais. Por essa razão, o clero queria elegê-lo bispo. A decisão era difícil para ele, pois teria que abandonar parcialmente sua família, mas ele aceitou o desafio. Ao ser sagrado bispo de Poitiers, impôs uma luta para acabar com o arianismo. Hilário debatia com os hereges e defendia sua fé, tornando-se conhecido e respeitado por suas convicções e argumentos. Por este motivo, passou a ser chamado de o Atanásio do Ocidente. Sua valentia e coragem no combate aos hereges fez com que a comunidade aumentasse o respeito a ele. Uma frase de sua própria autoria passou a defini-lo perante a sociedade. Enganam-se os que acreditam que me farão calar. Falarei pelos escritos, e a palavra de Deus que ninguém pode aprisionar voará livre. Por causa de sua defesa do Evangelho, Hilário sofreu perseguição dos imperadores e foi exilado para o Oriente, mas isso não o abalou. Ele aproveitava o tempo para estudar. Aprendeu o grego, conheceu as mais antigas comunidades cristãs e os ensinamentos dos sábios da igreja. Assim, ele fortalecia sua missão a cada dia. Durante o exílio, que durou 5 anos, Hilário escreveu livros, 2 deles contra os imperadores Constâncio e Auxêncio. Escreveu sobre a Santíssima Trindade comentários dos Salmos e outras obras de interpretação. Seus estudos e escritos contribuíram intensamente para o aprofundamento e desenvolvimento da teologia da revelação. Hilário se impressionou com a liturgia oriental, porém compôs alguns hinos litúrgicos que o ajudavam a se familiarizar com os fiéis, com a teologia, mantendo as pessoas mais unidas às celebrações. Ao retornar para a França e reassumir sua diocese, ofereceu aos fiéis tudo o que tinha aprendido no exílio. Hilário não abandonou sua família em nenhum momento da vida. Ele ministrou o sacramento do matrimônio à filha e sua esposa entrou para a vida monástica, com a sua ajuda e aprovação. Hilário faleceu em 367 e os fiéis já começaram a venerá-lo como santo. Ele foi canonizado pelo Papa Pio IX e honrado com o título de Doutor da Igreja. Sua festa é celebrada no dia 14 de janeiro. Santo Hilário é o padroeiro dos combatentes de heresias e o defensor da seriedade na vivência do Santo Evangelho. Oremos. Ó Deus, que marcastes pela vossa doutrina a vida de Santo Hilário de Poitiers, concedei-nos por sua intercessão que sejamos fiéis à mesma doutrina e a proclamarmos em nossas ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santo Hilário, rogai por nós.